Igreja, vamos começar a aula de hoje? Quem pode fazer uma oração, por favor? Para nós iniciarmos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia do Senhor que se inicia. Muito obrigado por essa manhã, pela noite que precisamos, que pela mente que o Senhor tem nos dado, pela mente de Cristo, para compreendermos os mistérios da Tua Palavra. E isso pedimos nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa aula, dê graça ao trigo, sabedoria e inspiração, e que nós também sejamos agraciados com a revelação do Teu Espírito, com o entendimento espiritual, para que sejamos edificados e que isso se transforme em glória para o Teu nome. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ainda então, amados, na primeira parte da divisão que nós fizemos do breve catecismo de Westminster. Nós vimos nas primeiras perguntas, da pergunta 1 até a pergunta 7 ou 8, por aí, sobre Deus, o caráter de Deus. Agora nós iniciamos a parte de criação, dentro dessa primeira parte, das 20 primeiras perguntas. Nós vimos a respeito de como que Deus criou o mundo, quantos dias, o que Ele fez em cada dia. E hoje nós vamos ler a pergunta 10. 10. Nós chegamos a quase 10% do catecismo, do breve catecismo. Certo? São 107 perguntas, nós estamos na pergunta de número 10. Ok? E a pergunta de número 10 é: como Deus criou o homem? Nós já vimos de modo geral como Deus criou todas as coisas. Agora, especificamente na pergunta de número 10, o catecismo nos faz essa pergunta: como que Deus criou o homem? E a resposta é, vamos todos juntos? Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Bom, vamos ver as referências bíblicas primeiro, depois a gente vai para a parte de aplicação prática. São tantas coisas que a gente pode falar sobre essa pergunta e sobre esses textos bíblicos de referência, mas eu escolhi uma linha para nós batermos um papo sobre essa criação de Deus, o homem, esse ser quase que perfeito criado por Deus. Gênesis 1, 27 e 28, o que diz? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, a gente tem um pressuposto. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, ok? Aqui ninguém duvida disso, certo? Se alguém duvida disso, precisa rever a sua fé, precisa rever a sua salvação, porque nós precisamos ter um pressuposto de verdade absoluta, ok? Levando-se em conta que você e eu cremos que a palavra de Deus é a verdade, então vamos para o versículo 27, que é a verdade. Deus criou o homem, ou o ser humano. Aí na versão árabe, diz Deus criou o homem. Mas essa palavra homem, aí no original, é ser humano. Deus criou o ser humano. Homem de forma genérica. Tanto é que depois ele especifica. Passou 27. Assim Deus criou o ser humano, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Deus, no início, criou um ser distinto de toda a criação, distinto de tudo que ele tinha feito até então, nos 6 dias para trás, diferente de tudo, exatamente, ou destoando de tudo que ele tinha feito até então. E, mais do que isso, Deus fez o ser humano
E não teria outro ser criado por Deus igual ao ser humano. Ah, mas e os anjos? Os anjos são criaturas criadas por Deus, sim. Mas os anjos não se assemelham aos homens no sentido de relacionamento com Deus, no sentido de ser alvo da redenção de Deus. Deus criou o ser humano para relacionamento especial, como filho dele. Isso no grande plano da redenção, ok? Agora vocês estão vislumbrando o todo do plano de Deus. O ser humano é distinto de toda a criação. E Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. A imagem dele. A semelhança dele. Isso quer dizer o quê? Vamos. Acadêmicos da Abadia de Westminster, vai. A imagem dele, a semelhança dele. Primeiro não foi de qualquer jeito, exatamente. A imagem e semelhança de Deus, não é de qualquer jeito. Com certeza. Vocês percebem que em toda a criação anterior, Deus não falou, façamos a lagartixa a nossa imagem e semelhança, façamos a relva a nossa imagem e semelhança, façamos o leão a nossa imagem e semelhança. Mas ele falou para o homem, ou o ser humano, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Nossa, de quem? Da Trindade. Isso. Somente o ser humano recebeu alguns atributos comunicados de Deus. Isso, exatamente. Quando Moisés escreveu essa parte, inspirado pelo Espírito Santo, como sendo a fala de Deus, e realmente é, a fala de Deus dizendo, façamos, ou vamos fazer o homem, o ser humano, conforme a nossa imagem, a imagem de Deus, a nossa semelhança. Ali, Deus não estava dizendo assim, vamos fazer o homem com uma forma física nossa. Por quê? Vamos dizer o que não é, para depois, na parte didática, a gente ver o que é imagem e semelhança. Não é a imagem física de Deus. Por quê? Porque Deus não tem forma física. Deus não tem forma física. Lá no céu, ou no trono celestial, não existe um homem, Deus, sentado lá. A não ser Jesus. A não ser Jesus. Deus se encarnou como homem. Mas aqui no início, Deus não quis dizer assim, ó, vamos fazer um homem, ou vamos fazer um ser humano, assim como nós somos assim, corpo. É isso. Não, isso não tem a ver. Imagem e semelhança não é imagem física ou semelhança física com Deus. Muitas seitas pegam esse versículo e traduzem no sentido de que Deus então tem forma física. Os gregos acreditavam muito nisso. Os gregos acreditavam que Deus, e assim eles criavam outras divindades com formas físicas, como um homem. Alguém conhece Zeus? A história de Zeus? A história dos outros deuses criados na mitologia grega? São semelhanças de homem. Porque achavam que o Deus, a divindade, é como um homem, que pode se reproduzir e por aí vai. Não é isso. O texto não quer dizer isso. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso, dentro do contexto. E aí Deus disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui, Deus falou tanto para os seres humanos, quanto para as outras criaturas, que encham a terra, multipliquem-se, mas não disse para as outras criaturas, dominem. Isso. Essa terceira parte da atividade humana, ou dos predicados humanos com relação a multiplicar, encher a terra e dominar. Essa parte de dominar não está para as outras criaturas, senão para o ser humano somente. Dominem a terra. Isso tem tudo a ver com imagem e semelhança, nós vamos ver daqui a pouco. Sujeitem-na, né? Tem um domínio aí, ó, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você e eu, nós temos isso, recebemos de Deus isso, o domínio sobre toda a criação de Deus. Ainda que você pense que aquele gatinho vem com tudo para cima de você para te arranhar e quer te pegar, daí você fica com medo e aquela barata sobe na parede e fala, não, aquela barata vai acabar comigo. Não, você pode dominá-la.
Você vê um rato, né? Um camundongo daqueles enormes, correndo na casa. Você fala, e você dentro do quarto e ele vai me matar. Não, calma, você consegue dominá-lo. Você consegue. Tá bom? Você consegue sujeitar aquele grilo enorme que fica ali na sua casa. Tá bom? Outro texto, vai. Qual que é o próximo texto aí? Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Agora não estou dizendo para você, agora eu domino a criação e eu vou enfrentar o leão, rinocerontes e tudo mais. Você vê, essa semana um acadêmico de medicina veterinária em Brasília, ele criava ilegalmente uma cobra exótica, naja, né? Perigosíssima, e ele foi picado por ela. Por um tempo ele conseguiu dominá-la, não sei como é que ele criava na casa dele, se era numa gaiola, não sei. Mas aconteceu dela picar o rapaz e ele foi para a UTI, ficou inconsciente, passou muito mal, parece que agora ele está voltando. Ele saiu do coma induzido, tiveram que buscar no Butantan em São Paulo o antídoto que só tinha lá, e é no Butantan que é a referência nisso, e só tinha, parece que 1 ou 2 ampolas desse antídoto para essa cobra, e essas ampolas eram separadas para pesquisadores que porventura fossem picados e tiveram que pegar uma daquelas para usar nesse amiguinho, essa criatura de Deus aí que quis dominar uma cobra naja. Dominar no sentido de ter em casa. Não, está errado. Isso está errado. Não faça isso. O animal selvagem é lá na selva. Você fica aqui, longe dele. Porque ele vai te atacar. Porque você foi feito para dominá-lo. Mas aí você faz algumas coisas que amedrontam ele vai te atacar. Porque ele vai preservar o domínio dele ali, a área dele, os instintos dele. Ele vai reagir de certa forma para atacar você. Deus fez a separação entre animal selvagem e doméstico. Exatamente. E doméstico. Tá bom? Aconteceu essa semana aí, lá em Brasília. Colossenses 3:10. O que diz? Colossenses 3:10. Ok, esse versículo, olha só. Esse versículo Paulo mostra que após a salvação, a gente se reveste de uma nova natureza, ok? Esse versículo mostra uma situação pós-salvação, pós-regeneração. Você e eu, salvos pelo Senhor, nós recebemos uma nova natureza. Mas essa nova natureza recebida por Deus, ela passa a arrumar, passa a fazer com que a velha natureza nossa seja aquela antes da queda de Adão. O que eu quero dizer com isso? Quando Adão e Eva foram feitos, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus e eles eram praticamente perfeitos em santidade, em justiça, em entendimento, em raciocínio, em tudo. Por quê? Por quê? Porque não tinha pecado. Não havia pecado. Lá sim eles tinham livre-arbítrio. Somente Adão e Eva tinham livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É liberdade de decidir o que quer, conforme a sua própria natureza. A sua própria natureza. Nós não temos livre-arbítrio, porque nós não conseguimos decidir, nosso arbítrio não é livre para decidir contrariamente à nossa natureza. Por quê? Pensa você é pecador. Essa é a sua natureza. Você é pecador. Como que o seu arbítrio é livre para decidir buscar a Deus? Eu aceito o Senhor, eu quero Deus. Se a sua natureza não quer isso, você tem livre agência, você pode fazer algumas coisas com liberdade, mas decidir contrariamente à sua vontade você não consegue. Todos, depois de Adão e Eva, não têm livre arbítrio. A livre agência seria agir dentro da natureza que nós temos. Conforme a sua própria natureza. Isso. Isso, exatamente. Ok? Adão e Eva não. Adão e Eva eram seres muito bem dotados de muitas qualidades, quase que perfeitas. E por conta da decisão deles mesmos, eles desobedeceram a Deus.
Eles desobedeceram a Deus. Eles decidiram ir contra a ordem de Deus. E a partir daí nasce então, ou surge, a natureza pecaminosa em toda a raça humana a partir de Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram. Adão não obedeceu à aliança primeira. Ele foi desobediente. E nisso veio um fruto para toda a raça humana. Por que então Paulo fala que nós nos revestimos de uma nova natureza? Porque em Cristo, o segundo Adão, ou o último Adão, nós recebemos uma natureza espiritual que, quem sabe, nós podemos experimentar algumas coisas que Adão e Eva experimentaram antes. Com uma nova natureza em Cristo. Em Cristo. Deus está restaurando todas as coisas. Em Cristo. Você tem uma nova natureza hoje. Junto com a natureza pecaminosa. Porque Deus não erradicou a sua natureza pecaminosa quando Ele te deu a natureza espiritual. A sua nova vida em Cristo Jesus. As duas vivem juntas. Isso que Paulo está dizendo. Mas aqui, com relação à criação, ele diz que nós somos feitos. O que diz em Colossenses? Segundo a imagem daquele que nos criou. Exatamente isso. 10. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que a criou. Deus nos criou. Certo? Outro texto, vai. Outro texto. Efésios 4:24. Quem achou? Efésios 4:24. Vos revistais do homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só. Esse texto é um texto semelhante àquele de Colossenses. Eles são semelhantes. Dizem respeito à mesma coisa. Só que em Efésios e Colossenses. Aqui em Efésios, Paulo fala. E se revestiram, nós vamos nos revestir da nova natureza quando a gente é salvo. Nova natureza, criada segundo Deus. Deus nos dá essa nova natureza para nos fazer termos aqueles atributos que foram corrompidos pela queda. Santidade, justiça, amor, tudo isso que Adão e Eva tinham antes do pecado. Antes do pecado. Você em Cristo consegue exercitar os atributos comunicáveis de Deus. Sem Cristo, não. Mas com a nova natureza, com o novo homem em Cristo Jesus, você consegue exercitar os atributos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, como você foi feito. Você vai sendo aperfeiçoado até chegar à perfeição plena do seu corpo glorificado, das suas faculdades glorificadas, lá na glória. Como Deus criou Adão e Eva lá no início, sem pecado, antes do pecado, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós temos que olhar, sempre quando você vê textos como esse, ou a história da criação, tudo isso, você tem que olhar diante do prisma, ou com o prisma, com a ótica da grande redenção, do plano de Deus. Sempre veja assim, a Bíblia é a história da grande redenção de Deus do seu povo. Ele mostra que Ele criou, Ele mostra que o homem desobedeceu a queda, Ele mostra que Deus já havia preparado um remédio, ou um escape para o pecado, que é a redenção do povo dele, e isso Ele fez uma aliança com o povo. E para quê? Para que na glória Ele viva com o povo dele para sempre. Esse é o grande plano de redenção do Senhor. Sempre veja assim, quando você for para um texto bíblico. Ok? Vai lá, próximo. Depois de Efésios. Romanos 2, 14, 15. O que diz esse texto? Que enquanto os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, deixando o plano juntamente os conscientes, seus pensamentos, quer ambos, quer conflitantes. Percebam, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Com a queda,
nem tudo se perdeu. Nem tudo se perdeu. Deus ainda permitiu algumas coisas dentro da natureza humana próprios de Deus mesmo. Por exemplo, o senso de certo e errado. É isso que Paulo está mostrando. Por isso que todos os seres humanos têm um senso de certo e errado. Seja nas comunidades mais primitivas, eles têm um código de conduta criado por ele de acordo com certo e errado. Você, se não conhecesse o Senhor, você teria noção de certo e errado. Aquela pessoa que não conhece o Senhor, ela no fundo, ela sabe o que é certo e o que é errado, de acordo com o ser criador. Ah, mas a pessoa não vê, ela é cega, ela está morta em seus delitos e pecados. Sim, ela está. Mas ainda assim, dentro dela, ela tem a imagem e semelhança de Deus no sentido de justiça, de certo e errado. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Por quê? Ele diz, os gentios, aqueles que não tinham a lei de Deus, mas ainda assim não conhecedores ou não estudiosos da lei de Deus, eles tinham a lei entre eles, a lei de praticar aquilo que é certo. Isso que Paulo está mostrando. Mas como assim? Eles não eram conhecedores da lei de Deus? Aí Paulo está dizendo, entre linhas, que todos têm dentro de si um senso de justiça, de retidão, porque assim foram criados por Deus. Às vezes a gente pensa, tem um parente que às vezes faz uma coisa injusta, e a gente pensava assim, depois de convertidos, mas eu não posso cobrar dele. Entre aspas, eu não posso cobrar que ele creia no Senhor e buscar as coisas do alto, mas eu posso cobrar dele essa justiça, porque ele sabe o que é certo. Sabe o que é certo. Então é necessário que se coloque assim. Né? Com certeza. Mesmo do ímpio, ele precisa de um parente chegar, ele sabe o que é bom e mal. Exato. Segundo a semente que nós comemos junto com Adão, né? O conhecimento pelo mal. Exato. Exato. Exatamente. Todos têm. Se você for, por exemplo, num presídio, mas lá só tem mal, vão fazer coisas más. Não, lá dentro eles criam um código de conduta. Se chega uma pessoa, ou se chega um detento que cometeu uma atrocidade aqui fora, lá dentro ele é punido. Mas eles são bandidos. Mas lá dentro tem cara que assassinou 10 pessoas, com um tiro na cabeça de cada um. Mas se chega um estuprador lá, ele vai punir o estuprador. Porque eles criam um código de conduta. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dependendo da situação, sim. Ok? Isso existe dentro de nós, dentro de todos os seres humanos. Por isso que Paulo fala, só um pouquinho, Breno. Paulo fala que todos são indesculpáveis. Por isso que a eleição de Deus não é injusta. Toda a raça humana caminha para a condenação, porque querem. Porém, Deus destaca alguns, escolhe por sua graça para serem salvos. Alguns para serem salvos. Eu como isso, a gente tem a psicologia humanista, que a gente vê muitas pessoas com uma certa crise de consciência por fazer coisa errada, né? Porque a pessoa tem a dentro do coração que algo acusa ela que ela está fazendo errado. Exato. Só que a gente vê muito que o psicólogo tem que orientar, você tem que se libertar disso, você tem que se deixar ser feliz. Isso é bom. A pessoa ela vai suprimindo a consciência, de alguma forma ela tenta suprimir aquela consciência que ela tem, mas aquela consciência está acusando ela para não estar no caminho correto. Exatamente, Breno. Você tem que fazer todo o trabalho com a pessoa para ir contra a natureza que Deus deu para ela. Exato. É isso mesmo. É isso. A pessoa, ela, como Paulo mesmo diz, né? Suprimem a verdade, abafam a verdade, mas a verdade sempre vem, sempre vem. Isso está dentro de todos os seres humanos, mas suprime, abafa, não quer aceitar isso, a verdade de Deus. Mas isso é injusto? Não é injusto. Não é injusto, porque toda a raça humana sabe para onde está indo no sentido de condenação. Ainda que não claramente como nós estamos vendo o caminho. Mas todos são indesculpáveis, porque decidiram isso para si. Decidiram. Ok?
item de estudo dentro desse aparato, né, contextual, ela acaba entrando numa crise que ela não pode, cada vez mais como uma coisa que ela vai para o mal e se suicida. Então a pessoa entra numa crise que ela mesma não ponto que ela se perde na noção de existência, né? Olha só, conflito, né? Com a própria mente. É isso. É verdade. É isso mesmo. Vamos lá. É isso então que diz Romanos 2, 14 e 15 com relação à imagem e semelhança de Deus na raça humana. E o último texto, Salmo 8, diz sobre domínio. Salmo 8, de 6 a 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos o ventre de mais o céu e o mar, assim. Muito bem. Deus deu ao homem domínio. Deus deu ao homem um poder de sujeitar a criação. Legal isso. É isso que o salmista está dizendo aqui para nós, Davi. Deste-lhe, ou seja, Deus deu domínio para os homens sobre as obras da tua mão, sobre seus pés tudo lhe puseste. Nós, homens, seres humanos, conseguem pensar com relação a técnicas de agricultura, por exemplo. Isso vai sendo aprimorado a cada ano, né? Técnicas de cultura de determinadas coisas, manejo de solo, isso tudo homem dominando as coisas. Eu estou falando com relação à agricultura, olha que legal. Uma inteligência que Deus deu ao homem de dominar tudo isso. Dominar tudo isso. Tem época para isso, se fizer determinadas coisas, faz um manejo da terra para lá, para cá, joga tal coisa, ou planta uma coisa nessa sazonalidade, depois tira e planta outra coisa. Domínio, inteligência com relação aos animais. Os seres humanos têm inteligência para dominar os animais, como o salmista diz aqui, para sujeitar a criação. Sujeitar a criação. A gente não tem aquela forma, né? A gente estuda assim, em casa, né? A gente percebe que na criação a gente consegue manipular de tal forma que a gente consegue atingir um objetivo. Isso é uma opção programada, mas bem importante, lógico. Na verdade, não tal. Mas é uma maneira de trabalhar aquilo, né, para poder selecionar e fazer uma evolução dentro da espécie. Interessante isso, a gente consegue manejar as coisas, dominar, sujeitar a criação. É uma evolução criada de certa forma, né? Mas vocês viram falar? Sim. Da limitação. Sim. Agora, gente, por que nós estamos vendo tudo isso? Por que essa pergunta? Para nós, para todos nós aqui nesta manhã, pensarmos o seguinte: Deus me fez um ser humano, Deus me fez uma criação distinta de toda a criação, todo o restante da criação. Para pensar sobre isso. Não sei se você já parou para pensar. Se sim, pensa mais um pouco. Deus te fez um ser humano para relacionamento com Ele. Deus te fez, nesse momento, existencialmente falando, do tempo de Deus, da agenda de Deus, para você se relacionar com Ele como ser humano. E isso tem um grande significado. Eu vou jogar isso no seu coração para você parar e pensar essa semana. Deus te fez ser humano nesse momento da história da humanidade, para você se relacionar com Ele como ser humano. Te salvou, você que crê em Jesus Cristo nesta manhã, Ele te salvou e é individual. E para que Ele fez isso? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. É algo que Deus fez com você e comigo, que deve gerar em nossos corações gratidão. Gratidão. Ok? Vamos. Agora vamos para a parte didática aí, para a gente comentar algumas coisas. E vocês podem falar também. Vamos lá. A primeira parte da resposta: Deus criou o homem macho e fêmea. Deus criou o homem macho e fêmea. Eu fiquei pensando com relação a como que nós poderíamos interpretar essa parte da resposta. Deus criou o homem macho e fêmea. Eu não achei outra maneira a não ser mostrar isso para vocês.
Ok? Não consigo explicar de outra maneira, a não ser mostrando que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o ser humano distinto, com 2 gêneros, com 2 sexos apenas. Homem e mulher, com suas características próprias, biologicamente falando. Cada um deles. E eu olho aqui, as mulheres são totalmente diferentes dos homens e vice-versa. Deus fez assim. Deus criou homem e mulher. Então, nós podemos conversar um pouco sobre homossexualidade. Homossexualidade, então, diante do que Deus criou, nós vimos que Deus criou homem e mulher, então homossexualidade é uma distorção da criação de Deus. Deus criou uma humanidade hétero, diferente. Isso que significa hétero, diferente sexualmente falando. Mas muitos estão querendo distorcer a ordem da criação de Deus, trilhando o caminho da homossexualidade. Homossexualidade, do grego homos, igual, e do latim sexus, sexo. Igualando os 2 sexos. De alguma forma. Refere-se à característica ou condição ou qualidade de um ser humano que, nesse caso, sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Isso que quer dizer homossexualidade. Atração por alguém do mesmo sexo. Atração física, atração estética, emocional por alguém do mesmo sexo ou gênero. Quando pensamos sobre o homossexualismo, com base em princípios bíblicos, devemos entender que não estamos tratando de uma doença ou uma fraqueza. Não é doença. A pessoa não trata o homossexualismo com remédio. Não é fraqueza. Quando nós temos algum tipo de distúrbio da ordem criada por Deus, isso quer dizer pecado, não é fraqueza da nossa parte. É pecado, é transgressão à lei de Deus. É isso. Não é fraqueza. Devemos entender para nós na fraqueza, mas é um pecado como qualquer outro. É um desvio da ordem criada por Deus. Não devemos colocá-lo acima do que qualquer outro, considerando como imperdoável. Nós precisamos entender o seguinte: a homossexualidade, ou o praticante de homossexualismo, não é mais nem menos pecador do que muitas vezes eu com a minha mentira, do que você com seus excessos, do que todos nós, quem sabe, com o nosso egoísmo. Não é mais. Porque existe uma tendência, não sei se no seu, mas no meu coração, de colocar o homossexualismo como algo imperdoável, inaceitável, fora do alcance da graça de Deus. Mas não, eu quero dizer para você nesta manhã, não é um pecado nem mais, nem menos do que qualquer outro. É pecado, mas não é imperdoável. Mas ele pode ser tratado. É um pecado que, quando Deus chega e ele cura. E ele muda a pessoa, assim como mudou você, que era um tremendo mentiroso, que gostava de passar as pessoas para trás. Assim como trata as pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que têm um desejo forte com relação à área sexual de se entregar à promiscuidade. E Deus tratou aquela pessoa, e Deus perdoou, e Deus mudou aquela pessoa se converteu dos seus maus caminhos. Pense assim, meu amado: homossexualismo é um pecado tratável, perdoável como qualquer outro. Porque a gente cria discriminação.
correlado. Ixi, esse aqui é muito pesado, esse aqui não é tanto. Não, Deus é poderoso para tratar, para curar, para perdoar, para mudar a pessoa, seja qual falta for, seja qual pecado for, seja qual transgressão for. Logo, por ser um pecado, seus praticantes carecem de arrependimento e perdão. E se carecem de arrependimento e perdão, devem ser aceitos e encontrar abrigo na igreja, local onde pecados são denunciados e expostos, e a graça suficiente e eficaz de Deus é anunciada à luz da pregação expositiva da palavra de Deus. Aqui não existe um detector de pecado ali na frente. Se apitar, fala, esse aqui não pode entrar. Ainda bem, Jaque. Senão eu não entraria. Qual é a diferença de um travesti entrar aqui, buscando a palavra de Deus, e você, mentiroso, que mentiu para sua esposa de manhã? Nenhuma. Nenhuma. O que nós vamos fazer com isso? A igreja é uma instituição pública. O que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos pensar que a graça de Deus é suficiente para perdoar toda e qualquer injustiça. Já vi até um texto por aí de volta dos evangélicos, que era até um texto de um pastor dos Estados Unidos, que ele estava com o pecado da homossexualidade, era casado, já tinha filho, só que no texto eles mostraram que, assim, cada um de nós, a gente é tentado numa área diferente. Tipo, tem gente que é tentado ter uma certa desconfiança de Deus, não confiar que Deus vai suprir, e essa pessoa ela peca por ansiedade, ela comete o pecado da ansiedade. Tem outros que têm uma tendência maior a pecar no pecado da mentira. E assim sucessivamente, cada ser humano ele tem uma determinada força na área e fraqueza na outra. Cada membro da igreja nem todos são tentados na mesma área. Sim. Assim como o pecado da homossexualidade. O cara, por exemplo, às vezes tem pecado da homossexualidade, ele tem que lutar contra, mas ele, por exemplo, não é muito tentado na ansiedade ou em outro tipo de pecado. O cara não é. Amém. Com certeza, na igreja essa pessoa vai encontrar um remédio específico, né? Porque pela palavra pregada, a palavra vai anunciar, a palavra vai denunciar aquele pecado, seja qual for, homossexualismo, mentira, pornografia, lascívia, falsidade, todos nós temos pecados, e a palavra de Deus pregada expositivamente, a luz da palavra de Deus vai e entra naquele coração e mostra. Aí se o travesti está aqui, ele ouve uma palavra dizendo que a conduta que ele está tomando é contrária a Deus, e Deus toca naquele coração, eu não tenho dúvida que Deus muda aquela pessoa. Não tenho dúvida. Não é possível você pensar, aquela pessoa não pode ser transformada. Claro que pode. Bandidos são transformados, drogados são transformados, adúlteros são transformados. É possível. A gente está pensando, né? A igreja, só a igreja nesse mundo é realmente como pode dizer assim, o local de terapia, uma igreja terapêutica, né? Isso. Não no sentido que usam por aí, Para tratar. sem usar o evangelho para tratar. Isso. Usando coaching, usando psicologia humana e outras coisas. Como as igrejas adotaram. Isso é errado. Mas eu digo assim, a igreja é terapêutica no sentido quando ela usa a palavra de Deus e a verdade bíblica para curar essas pecados. Exato. E é como aquela frasezinha simples que a gente aprende, né? A igreja não é um museu de santos, onde todo mundo é perfeito. Isso não existe. Seria um museu mesmo, né? Mas ela é uma oficina de pecadores. Né? Exato. Oficina de pecadores. Consertagem. É isso aí. Quer falar? Quando eu ouço sobre uma certa decepção da pessoa, às vezes, para o nosso coração. Eu lembro muito daquela passagem da Bíblia que fala dos dois filhos que o pai pede para não fazer, e ele fala que ele não fazer. Aí o outro fala que não vai fazer, vai dar carne. Aí ele diz que ia fazer, não fez. Então, esse equilíbrio assim, positivo, no meio de julgar, né? Porque eu posso estar achando, não, só a minha igreja, só eu, eu tenho carro. Nossa, meu carro, né? Isso me faz
Mas isso não tem valor diante de Deus. Nenhum. A Bíblia também fala que Deus é diferente de qualquer homem de Deus. Né? Então, assim, às vezes eu posso ter uma vida inteira, né, cristã, mas, e às vezes eu posso ter um amigo, por exemplo, que é homossexual, claro que o último dia vai ser. É verdade. Então, tomar cuidado, porque isso pode causar uma soberba, um orgulho, né? E aí isso já pode pecado. Então, aquele que vai em pé. Amém. Tomar cuidado no coração, nunca esquecer dos princípios do Senhor. Homossexualidade é pecado e como. Amém. Né? Mas também não levar isso a jogar o outro e não melhor para dentro, tirar o senso. Amém. Quanto mais nós entendemos a graça de Deus, nós vamos tendo um coração acolhedor. Acolhedor no sentido de se importar pelas almas perdidas. Não acolhedor de fazer vistas grossas ao pecado, não é isso. Mas a igreja é um local onde você tem que abrir os braços como membro e acolher as pessoas. Falar, olha, essa graça é para você também. Alcança você também. Acolhedor. Eu fico triste, né, nessa discussão é porque, infelizmente, muitos homossexuais, quando eles ouvem falar da palavra evangélica, eles conhecem pastores que são intolerantes. Isso. Totalmente intolerantes, de forma que eles não conseguem nem se sentir atraídos a entrar na igreja. Eles acham que eles já vão ser chutados na porta. Exato. E às vezes a gente pode, eu me pego nisso, sabe? Você olha para aquela pessoa homossexual e aí você vê aquela pessoa super boa, né? Só tem. Eu tinha um amigo assim, eu falo, nossa, ele é quase perfeito esse menino, pena que ele é homossexual. Ele era tão bom para os pais dele, meu pai dava cara com esse menino, mas aí quando eu contei pro meu pai que ele era homossexual, meu pai virou e falou assim, nossa, eu tinha que ter um defeito. Cara, que ele era assim, né? Mas. E a gente vê que essas pessoas, eu mesma que às vezes eu pegava desconfiando da graça, do poder da graça de Deus sobre a vida dele. Então, porque a gente já sabe que o meio evangélico, muitas das vezes, ele é tão agressivo mesmo com essas pessoas, né? Que a gente às vezes fica, caramba, mas esse pecado é muito grande, será que Deus pode mesmo transformar? E a gente se sente meio inibido por essas duas coisas, pela nossa falta de confiança na graça de Deus, por medo de um dia que for na igreja as pessoas meio que destratarem ele. Então eu acho que é um aprendizado para a gente também, ver também que a gente tem que falar do evangelho para essas pessoas, mesmo que elas às vezes não estejam tão dispostas a ouvir por medo de como elas vão ser capazes, porque Deus é poderoso para tratar. Com certeza. Amém, é isso. É esse entendimento da graça de Deus. Ela é suficiente para todos. Para todos. Exatamente isso. E temos um coração acolhedor. Não com repulsa. Deus não nos repulsou. Você tendo os pecados terríveis contra a lei dele, não me repulsou. Ele me aceitou, ele me salvou, ele te acolheu, ele te salvou. Como que ele não é poderoso? Como ele não vai acolher aquele que ele quiser acolher como homossexual? Não mantendo a pessoa nesse pecado. Assim como ele está transformando você, ele vai transformar o outro também. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente pensa, mas isso é muito ruim, vai causar uma má impressão nas pessoas, quem sabe ver pessoas... Não, aqui é o lugar de pecadores, como meu pai disse agora há pouco, e a Raquel completou. Às vezes a gente cria uma hoste, né? A gente cria um ambiente de perfeição. Não, aqui não é o lugar. Esse não é o lugar. Aqui é o lugar de pessoas pecadoras entrarem ali arrastadas. Um homicida. Matei uma pessoa. O que eu faço? Arrependa-se. Arrependa-se. E faz parte dessa reflexão que você falou a respeito de pensar essa semana, pensar pensando Isso, em relação. O que nós estamos fazendo? O que eu sou? Esse é o prazer do trabalho. Porque se eu não tenho conhecimento de quem eu sou,
próximo. Então, a questão da graça, cara, de amor, daquilo que Deus fez por mim, eu vou poder enxergar e ajudar o outro. Na mesma situação que eu estou melhor do que eles. Exatamente. Melhor que ninguém. Exatamente, é isso. Amém. Paulo, ele teve esse reconhecimento. Ele era orgulhoso, soberbo, fez atrocidades. Ele cometeu atrocidades, coisas que, quem sabe, eu e você não experimentaremos na vida. Apóstolo Paulo. De mandar matar pessoas, de olhar a morte, testemunhar a morte de uma pessoa, e as roupas dessa pessoa foram jogadas nos pés dele, e ele virar para trás e orgulhosamente sair e não ligar para aquilo. Mas depois Deus chegou na vida dele. Quando Deus chega na vida, seja de quem for, tenha cometido o pecado mais atroz, Deus quebra aquele coração. E a pessoa se rende e fala, eu não mereço tudo isso. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Deus quebrou aquele coração. A graça de Deus alcançou aquele terrível pecador e fez dele um dos homens mais importantes da história da humanidade, para a glória de Deus. Como não alcançar outras pessoas que muitas vezes para mim eu coloco um impedimento, coloco uma barreira, eu coloco requisitos, imponho requisitos para a pessoa chegar próximo de mim ou da minha religiosidade? Isso é. Isso. É verdade. Aquela passagem é linda. Se você perceber, é exatamente isso. Ali Jesus olha para todos aqueles. Na verdade ele estava arriscando no chão, né? E aí ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais novo foram saindo um por um. E ele chega para a pessoa, ele chega para a mulher e fala, quem te julgou? Eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não condenou aquela pessoa. Ele deu a graça para aquela pessoa. Ele mudou a vida daquela mulher. Naquele momento aquela mulher recebeu graça. E tem a responsabilidade, lógico, vai e não peques mais. Existe uma transformação. É lógico, nós também temos que ter, como a Rainha disse, nós temos que estar atentos aos princípios de Deus. Por isso que eu sublinhei ali, na frase anterior, sobre os princípios de Deus, espiritual, com base em princípios bíblicos. Nós temos que ter o seguinte, se uma pessoa homossexual está aqui no nosso meio e não se arrepende dos seus pecados, nós precisamos, com a graça de Deus, ir falando para ela, você precisa se arrepender. Assim como você vai denunciar os meus pecados. Se você vê, Rodrigo, você está mentindo, fiquei sabendo que você mandou uma mensagem mentirosa por aí e tal. Rodrigo, vocês têm que me exortar. Nós temos que exortar o nosso amado irmão, que está na prática do homossexualismo, para ele se arrepender, continuar, para que ele seja transformado. Né? Não só você acabar com a pessoa, mas também mostrar que ela está Isso. né? Compartilhando o evangelho com ela, eu conheci uma moça que ela compartilhou com ela lésbica e começou a falar de Deus, eu vou dizer isso para ela e perguntei, você tem consciência? Isso. Você está errado, então, ali foi compartilhado o evangelho, hoje ela passou, você entendeu? Ela está muito lindo. Tá vendo? Olha aí. Mas então, assim, a maior demonstração de amor que a gente pode ter pelas pessoas é a gente compartilhar. falar a graça de Deus. E falou O isso. amor dele, gente, mas É verdade. Verdade. Muito bem. Vamos continuar aqui para a gente seguir a outra parte. Pode falar. Também a pessoa não abandona, às vezes sim, mas nem sempre a pessoa vai abandonar da noite por dia. Tem pecados, até mesmo mentira, até outros tipos de pecados, que é uma caminhada cristã que Deus vai fortificando e santificando. Isso. A santificação é um processo. Então, às vezes a pessoa tem que ir do jeito que ela está mesmo, mentiroso, cachaceiro, seja o que for. Aí, no tempo, Deus vai lembrando aquilo. Exatamente.
É verdade, porque a gente quer, às vezes, muitas vezes, a resposta na hora, né? Hoje eu falei com o irmão que ele é homossexual, tem que se arrepender. Eu amo meu irmão, tudo bem. Semana que vem, se ele não se transformar, não. Agora não serve mais. Poxa, já deu tempo, uma semana pra você se arrepender. Não é verdade. Jacó passou a vida para ser transformado de enganador para adorador. No final da vida dele, ele encostado no seu bordão, ele adorava o Senhor como um homem perfeito. No final da vida. Nós estamos num processo, com certeza. A luta que muitos homens e muitas mulheres têm com a pornografia, por exemplo, é uma luta. É uma luta. Encharcado com isso. E aí se arrepende, não quero mais. Depois passa um tempo, volta a ver de novo. É uma luta. É fácil a gente ver pecados expostos, né? Assim, faltas ou transgressões que as pessoas cometem, que dá para ver. Mas aqueles internos que ninguém vê, exceto Deus. Pecados na mente. Lutas que muitas pessoas, por exemplo, que foram salvas depois de uma certa idade, mas estavam vivendo em pecados, que depois disso são vícios que é difícil de se desfazer, se desvencilhar. Pela graça de Deus, elas vão sendo transformadas durante a vida. E Deus vai dando graça de aperfeiçoamento, com certeza. A santificação é um processo do Senhor em nossas vidas. Por isso a gente tem a misericórdia de Deus a cada um dia como outro. É isso. Nós somos fruto da misericórdia de Deus, com certeza. E ideologia de gênero? Isso é recente. Isso é recente aqui, ó. Isso é perigoso. Eu quero dizer para você, eu quero te equipar. Eu sei que você já tem uma certa instrução, mas reforce isso no seu coração, que isso é pernicioso para nós. Vai contra a ordem criada de Deus. Por quê? Gênero pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres. Ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. De acordo com a definição tradicional de gênero, este pode ser usado como sinônimo de sexo. Quando você vai fazer um cadastro, você vai falar qual é o seu sexo? Masculino? Feminino. Ok, é gênero. Como você nasceu. Como você nasceu. Referindo-se ao que é próprio do sexo masculino, assim como do sexo feminino. Você vai entrar no banheiro, você que é homem, entra no banheiro masculino. Se só tiver lá uma porta unissex, e você vai falar, vou entrar no unissex, se tiver com dor de barriga, entra, não tem problema. Mas na sua cabeça tem que entender que não existe para Deus unissexualismo. Homem é homem, mulher é mulher. Não há unissexualismo para Deus. Tá? Pode usar o banheiro unissex, sim. Vai lá no salão unissex. Não, pode cortar os cabelos lá com o homem. Mas pede para que corte de acordo com o padrão masculino. Ok? A ideologia de gênero faz uma distinção entre sexo e gênero. A ideologia de gênero faz distinção entre sexo e gênero, dizendo que o primeiro é determinado biologicamente, ou seja, o sexo. Menininho nasceu menino, sexo masculino. E o segundo, sociologicamente. Menininho nasceu menino, biologicamente ele tem o sexo masculino. Mas ele, por gênero, de acordo com a vivência social dele, ele é menino. Ele é do gênero feminino. Uma construção social, vamos ver daqui a pouco, escolher o que é. Ou seja, uma pessoa pode biologicamente nascer mulher, mas ela pode se transformar em homem, ou se sentir homem, ou se considerar homem genericamente, ou seja, por seu gênero, a partir das ideias e dos relacionamentos da construção social. É isso que prega a ideologia de gênero. Eles aceitam que menino nasceu menino, mas eles querem mostrar que gênero é adquirido. Gênero é escolhido. Gênero não se desvincula de sexo, gente. Nasceu com gênero masculino, é gênero masculino. Seja a cirurgia que queira fazer. Não muda. É determinado biologicamente. A igreja deve confrontar esse tipo de ideologia a partir das escrituras, que nos dizem que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ou seja, a determinação biológica, sexual e de gênero é feita no nascimento. Não é uma escolha.
Não é uma transmutação social ou por conta do convívio do menininho ou da menininha, ou do homem ou da mulher. Muitos homens, existe uma taxa alta de divórcio depois dos 50, porque o homem decidiu se relacionar com outro homem. Ele se descobriu que o gênero dele é feminino. Mas não é assim. Biologicamente, Deus fez o sexo, o gênero, lá no nascimento. Deus determinou isso para você e para mim. Quer você aceite ou não. E por isso que existem muitos conflitos. Os homossexuais, as pessoas que estão com esse distúrbio da ordem criada, eles têm conflito constante. E é só a graça de Deus. E a graça de Deus é suficiente para curar isso. Ele fala que antigamente as parteiras, quando nascia o bebê, olhavam no menininho que nasceu e ela falava, é menino. Hoje em dia a parteira, quando nasce uma criança, ela olha e fala, tem tudo para ser menino. Tem tudo para ser menino. Não sabe ser, não vai querer ser. É isso que prega a ideologia de gênero. Exatamente. Tá? Vamos lá. Nós nascemos homem, nós nascemos mulher. Mas e aí, nasce gay? Pode falar, Raquel. Eu não vou lembrar do detalhe, mas pesquisar na internet eu vou achar um caso científico disso. Não sei se eu já teve essa história. É muito triste, nos anos 90, uma mãe, ela teve 2 filhos e um dele, gêmeos aí por acaso, colocaram, né, o ritmo dele. E aí ela ficou muito frustrada, não sabia o que ela ia fazer com aquilo, querida do neném, e ela viu um médico falando sobre ideologia de gênero. E aí ela pensou que essa era a solução para o filho dela. Não nasce mulher, né? Já que nasceu assim. Ela teve essa fatalidade, verdade? E aí ela fez o tratamento e esse médico, ele começou a filmar todo o crescimento dele, com remédio, desde criança. E botou na cabeça dele desde pequeno que ele ia ser uma menina. E aí esse menino, pessoas surgiu hormônios, ele se sentia muito atraído por mulher, mas ele era uma menina, né? Sim. E aí esse experimento foi pra casa. E esse menino acabou se matando, porque ele descobriu na adolescência, a mãe dele vendo a situação que ele estava ficando doido, né? Contou pra ele a história, a verdade. E aí esse menino não soube lidar com isso e acabou se matando. E aí a mãe também se matou, o pai se matou, sem ver matar. Tragédia. E aí esse médico, todo mundo omite essa história, porque não se conta muito disso, porque querendo divulgar a ideologia de gênero. Aí cientificamente já se mostrou que não tem como, ele não teve como ir contra a natureza dessa criança. Isso. Então, se dá para pesquisar, se coloquei experimento de ideologia de gênero na época no Facebook, mas eu pesquisei com meu pai. E essa história realmente era. De fato aconteceu. Exato. Deus, por natureza, biologicamente determinou isso para todos. Tem os casos de. Será que não tem a ver com não assumir a responsabilidade de cada função? Porque hoje a mulher não quer ser mulher, não quer as responsabilidades de cada função. Com certeza. Será que não tem mais a ver com essa questão de ir contra mesmo o que nós fomos criados para fazer? Com certeza. Hoje você vê, por conta dessa construção social, esse pós-modernismo que muitas vezes determina, para ser aceito na sociedade, determina que homens e mulheres invertam seus papéis. Isso com certeza. E a criança vai vendo aquilo, a criança vai vendo e fala, meu pai parece minha mãe, minha mãe parece meu pai. Aí vira uma incógnita na cabeça deles. Exatamente, a construção social. E gente, tende a piorar, viu? Quero dizer para vocês. Tem bastante casos que aparecem de discussão transculpada. Porque o homem e a mulher, no caso, a mulher é o homem, Isso. eles estão grávidos, mas quem vai dar luz é o pai, na verdade é a mãe. Exatamente isso, Lígia. Não dá nem para entender direito. Não é bem frequente esse tipo de notícia. Sim. Então, você nasceu de quem, na verdade? E a criança já nasce com isso na cabeça, né? Tem pais, homem e mulher, que tem um bebezinho e cria ele assexuado. Ele vai escolher se ele quer brincar de carrinho, se ele quer brincar de boneca. Se ele quer depois namorar com o amiguinho ou com a amiguinha, com o menino ou com o menino.
Ele vai escolher. Isso é distúrbio da ordem criada. Distúrbio da ordem criada. É um dos primeiros pecados que o Romanos 1 fala, quando mostra a rebelião do homem contra a verdade revelada de Deus. Ele mostra que, primeiro ponto ali, que as mulheres deixaram seus costumes normais de mulher, os homens também, e voltaram-se ao seu próprio a se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Romanos 1 deixa claro que esse é a primeira evidência da grande problema do pecado, né? Que é uma rebelião contra a criação. Verdade, contra a criação, contra a ordem criada. Isso mesmo. Gente, existem casos raros, raríssimos, de hermafroditismo, vocês sabem. E a gente não pode fazer da exceção à regra. Tá? Deus vai cuidar daqueles meninos que nasceram diferentes com relação à sua genitália e vice-versa, meninas que nasceram. Vocês sabem de casos de hermafroditas, né? E Deus vai tratar de cada um desses casos. Não dá para a gente ficar focado nesses pontos. São raros na medicina, são raros. Tá? Vale lembrar que isso tudo é normal lá fora. Aqui dentro, como a gente tem conhecimento, Deus deu essa oportunidade de misericórdia para a nossa vida, é importante a gente ter a lei do Senhor gravada, para a gente ensine os nossos filhos, porque não é normal Exato. a gente permitir uma situação dessa, né? Digamos assim, a gente sabe de pais cristãos, pastores, que tem um filho que levantou, também a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas assim, não depender de mim. Eu ensinar a minha filha que ela é menina, então ela vai ser criada como menino. O dia que de repente Deus me livre, mas pode ser que aconteça, permita ela se interessar pelo outro sexo. Eu ensinar a filha, olha, esse não é o que Deus nos ensinou, você não foi criado dessa forma. Então, assim, depender de nós, pais, mães, ensinar os nossos filhos a verdade. Amém. É isso. Com certeza, famílias fortes, igreja forte. Também para isso, que desde o início da nossa conversão, nós vamos ensinar, nós vamos doutrinar insistentemente, de ensinar os nossos filhos a serem homens, meninas. Então, a influência da família, da educação cristã dentro do lar é muito importante. Não é uma coisa, ainda mais hoje, que seja pior, a situação está situando isso firmemente. Porque lá fora está se falando com nada. Então, a igreja, o papel do espaço, principalmente, né? A igreja, o papel do espaço, está educando isso nas crianças. O papel, como ele foi, Deus criou, e como deve ser criado, como homem, menino. Amém. Amém. Por isso a importância de ensinamentos como esse. Para todos nós estarmos revendo, para que a convicção aumente em nossos corações. Senhor, eu creio na verdade. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Não é por causa do meu conceito. Não é porque eu vejo que menino tem que vestir isso. Não, por causa do meu conceito, da tradição. Minha família, os meninos usavam chinela. Então o menino tem que usar chinela. Não é por causa da tradição da minha família. Mas por causa que Deus criou homem e mulher, tal. Você vai buscando sabedoria de Deus para lidar com o seu menino, sua menina. Né? Exatamente. Desde a igreja tem decência e modelos, então nós espelhamos nisso. Porque nós éramos experientes, não conhecidos a verdade como lidar na prática, e nós procurávamos pessoas que nós tinham esse conhecimento e nos ajudaram. Graças a Deus. Conhecedores da palavra, né, podem ensinar outras pessoas em amor, com certeza, dentro da igreja. Existe também o perigo do extremo, né, de que inculcar para o menino que ele, para ele ser homem, ele tem que fazer coisas como sendo um macho, um mandão, carrasco, e não é assim, de uma forma, mulher que você não toca, né? Então, a forma, como que vai ensinar a criança, menino ou menina, biblicamente, esse é o critério, né? Os padrões que a gente tem que seguir para educar nossos filhos são os padrões bíblicos, não, você falou, não pela cultura da família. Tem famílias que têm uma cultura extremamente machista. Não o termo
ele fala tem que ser cumprido aí, se não for, ele vai bater a escolha. Não é assim. O machismo é pecado também, tem que se arrepender, com certeza. Então, como que vai fazer? Biblicamente. Isso. Faz seus padrões. Amém. Com certeza. Interessante os ensinamentos, eles se confirmam mais no coração da criança, mais em atitudes, mais em imagem do que em palavras. Vendo, né? Eles vão ver o modelo do papai. Se o papai realmente veste calça em casa, o menino vai aprender a vestir calça. E a menina vai aprender a submissão na mãe, se ela submeter ao marido. Então, a imagem por palavras para a criança. Com certeza. O papai e a mãe da mensagem. É verdade. E aí fica essa pergunta. Pois. Só confundir os dois sistemas, os ensinos dos pais, sendo frouxos demais ou sendo rígidos demais, podem causar uma homossexualidade. Né? Porque às vezes um pai, um homem que é extremamente rigoroso nos critérios da cabeça dele, pode fazer com que a criança fale, não, mas não quer ser que meu pai, vai ser o contrário dele. Ele se pode fazer. Esse é o enredo daquele filme Espanta Tubarão, vocês já assistiram? Não sei se é Espanta Tubarão. Né? Um tubarão que tinha um pai extremamente rígido, ele falou, não quero ser assim, quero ser diferente. É isso, entendeu? Exatamente. Tá? E aí, nasce gay ou torna-se gay? Vamos lá. Nasce gay ou torna-se gay? Fala, Raquel. Então, esse meu amigo Rocher, eu comecei com ele sobre isso. E ele era, inclusive, contra a ideologia de gênero, porque ele dizia que até os 14 anos dele, ele não sabia o que ele era. Ele disse que via os meninos já com 11 anos querendo ficar com as meninas, e ele dizia que ele achava que ele era assexuado. Ele falou que não gosta de nada. E com 14 anos ele foi ver que ele tinha atração por homem. Então, essa foi a resposta dele. Eu perguntei isso pra ele. Certo. E aí? Nasce gay? Com certeza não nasce. Não nasce. Concepção. Olha! A concepção com certeza não nasce. E tenta ser. Não nasce. Nós temos que, exatamente, nós temos que entender a terminologia. O que quer dizer isso? Ó, nasce. Todos nós nascemos com capacidade para qualquer pecado. Mas você, na prática da mentira, você se torna um mentiroso. Entenderam? Torna-se um mentiroso. Um menino e uma menina, todos nascem com capacidade para qualquer coisa. Mas ele torna-se depois, por conta, quem sabe, do convívio, por conta do meio social em que ele vive, das amizades. Porque, por exemplo, você pode pensar assim, todos nascem homicidas. Todos nascem homicidas. Todos são assassinos aqui. Não, a Jaca falou, eu nunca matei ninguém. Todos nós somos capazes de matar alguém. Só que pela graça de Deus eu não... Minha família me ensinou, pela graça comum de Deus, naquela época que eu não conhecia o Senhor ainda, a respeitar a vida das pessoas, a não matar as pessoas. Então eu não fui um homicida. Mas sou capaz de ser. Torna-se. Sai do armário. Hã? Sai do armário. Aí de repente sai do armário, né? Sai do armário. Exatamente, é isso aí, torna-se. Por isso tem que tomar cuidado com o meio, tem que tomar cuidado com as amizades, tem que tomar cuidado com os ensinamentos. Gente, nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. A base está aí. Formação de caráter está aí. Isso é muito sério. Uma coisa que misturou. Internet, sem dúvida. Infelizmente, hoje os pais têm essa dependência dos pequenos, sabe, se o pai vai dar um filho. E aí? É verdade. Ali ensina tanta coisa, uma porta, está aberta a porta. É verdade. Muitas vezes você está entendendo, você está destruindo eles, você não sabe. É verdade. Muitas coisas. O irmão Paulo Bornelli disse que muitas vezes a internet ela é um cano de esgoto virado para dentro da casa. Né? Antigamente, alguns anos atrás, a gente não tinha, sabia umas coisas lá fora, tinha que ir para fora.
tinha que buscar muitas coisas. Aí acontece, começou com televisão. É. Aos pouquinhos foi entrando lá. E hoje a internet ela muito fácil. Na mão. Na sua mão. Com certeza. É muito sério isso mesmo. Bem lembrado, Gilmar. É um canal perigosíssimo. Não é de Satanás. Tira a internet, não quero saber mais. Não. Tome cuidado. Você tem que ensinar seus filhos os limites. Você tem que ensinar os seus filhos sobre a verdade. E vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais cuidar do seu filho, da sua filha. Só que ele vai ter que ter uma base antes para ele viver, para ele enfrentar as coisas do mundo. Deixa, os filhos são como flecha. Flecha bem preparada, que você solta e ela vai. Diz o salmista. Você tem que cuidar bem da sua flecha. E ela vai, a filha vai enfrentar o mundo, as coisas do mundo, a internet na mão dele. E se na consciência dele falar, meu pai, minha mãe me ensinou a verdade, meu pai me ensinou a amar a Deus, e Deus está me vendo aqui, então peraí, eu vou entrar nessa pornografia. Não vou então. Não vou então. Ok? Ideologia de gênero é mais ou menos isso aí, ó. Não, mas nasceu no pé de manga, mas como é que nós falamos? Caju? É caju. Ele nasceu cajuzinho. Não dá pra ver, né? Mas é uma manga. É uma rama de manga, é o pé de manga que na ponta nasceu um caju. É possível isso, Arnaldo? Não é. Tá? Não é não. Nasceu manga é manga, nasceu caju é caju. Tá? Não é possível não. Os cristãos têm o direito e a liberdade de se expressarem contra o homossexualismo e contra qualquer outra coisa baseada na Bíblia como a revelação da verdade. O que não deve acontecer é chegar a um clima de baixaria de discussão. Conforme alguns expoentes que se dizem evangélicos estão promovendo contra ativistas gays e congêneres. Deve haver respeito, meus amados, civilidade, urbanidade por parte dos cristãos evangélicos. Posso discordar da opção da pessoa praticante de relações homoafetivas, mas devo respeitar a pessoa e dar-lhe esperança. Senão você vai ser mais um fariseu que pisou nessa terra, que só condenou e não levou esperança, não levou a pessoa a Jesus Cristo, que pode curar, que pode mudar, que pode transformar. Lá na igreja que eu estava, tinha um rapaz que tinha todo jeito, né? Aí ele resolveu assumir o ministério lá para pedir ajuda. Certo. O ser humano não ajudou, não falou nada e ainda não podia, foi aquela posição com ele e com a família. Aí que diabo? Pra que isso, né? Ele resolveu se assumir o pecado, falar do princípio de ajuda. Não, a ajuda também. Amém. Nossa, isso subiu uma lei tão grande. Porque a gente sabe de dificuldade, né? Assim como o pecado da mentira, qualquer um. A gente assumir e falar, não, preciso de ajuda. E aí vai procurar fazer palhaçada. Tá vendo? Nós precisamos pegar lições como essas e trazer para o nosso meio e falar o que nós estamos fazendo. Se acontecer no nosso meio, e pode acontecer, está prestes a acontecer, porque os dias são maus, chegar uma pessoa ou algum nessa conduta, o que nós vamos fazer? Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. E leia lá 1 João 1,9. O que diz 1 João 9? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Meninos e meninas, jovens, homens, mulheres, praticantes do homossexualismo que se arrependam, Deus purifica, Deus trata, Deus perdoa, Deus restaura a vida da pessoa. Aleluia! Toda injustiça, Deus purifica. Homofobia, repulsa e aversão violenta contra homossexuais. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Nós não somos radicais no sentido de praticar violência contra as pessoas. Homofobia é crime. Homofobia é crime. Aversão violenta, não devemos fazer isso.
E com relação ao tema homossexualismo, eu tenho um livro, e eu li esse livro, é muito bom, me ajudou muito com relação ao que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, do irmão Kevin DeYoung, pastor norte-americano. É muito bom, bem prático. Se alguém quiser emprestado para ler, ou eu recomendo, se quiser comprar, para ter na sua biblioteca, tá bom? O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. E vamos encerrar então a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Na resposta, ela lembra? O que diz a resposta? Olha lá, Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, a imagem e semelhança de Deus significa, não diz respeito à forma física, como nós vimos no começo, mas se resume apenas aos atributos, às qualidades que há em Deus e que Ele transferiu ou emprestou aos seres humanos. Atributos comunicáveis. Em complemento e considerando o contexto bíblico, abra lá alguém em Gênesis 1, 26. Este conceito está fortemente relacionado a domínio. Quando você quiser entender um pouco mais sobre ser feito à imagem e semelhança de Deus, veja o contexto lá. Um pouquinho antes, no versículo 26, tem que façamos o homem, ou melhor, no 26 o que diz? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Parou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Perceberam? O que aconteceu aí? Deus permitiu certos atributos, certas qualidades dele para o homem, passar para o homem, para que esse ser, criado por Deus, distinto de toda a criação, tivesse qualidades, atributos, predicados de Deus para dominar a criação, para ser uma criação distinta de todas as demais. Tenha ele domínio. Isso está relacionado com ser imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu de Deus o intelecto. Animal e racional não tem intelecto. Inteligência, capacidade de avaliação, não tem, de julgamento. Animal não tem isso. Esses dias a gente estava passando na rua, tinha um cachorrinho em cima da cachorrinha no meio da rua. Falei, meu Deus, que vergonha. Ele não tem vergonha. Ele não tem capacidade de julgamento. Nenhum. Desculpa o exemplo, mas animal não tem. Nossa, que vergonha. Não está nem aí, não tem isso. Para exercer domínio e administração do que foi criado. Tudo isso é próprio do ser humano. Ok? Vamos encerrar então. A pergunta 10 é: como Deus criou o homem? Respondendo bem alto, então vamos lá. Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre as criaturas. Amém. Alguém ore, por favor, para nós encerrarmos? Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ser registrado, Pai, de ouvirmos as suas verdades, Senhor. Pai, tira de nós, Senhor, todo sentimento de orgulho, de queremos acharmos que somos melhores do que aqueles que eles conseguem. Amém. Mas nos dê sabedoria ao lidar com cada caso, Senhor. Que o Senhor possa continuar se revelando a nós, Senhor, porque nós queremos a Te honrar com as nossas vidas, com o nosso comportamento diante da sociedade, e também diante dos irmãos, Pai, que venhamos superar de vergonha dos nossos próprios pecados. Amém. Porque é isso que vai nos salvar, Senhor, nos dê um verdadeiro arrependimento, porque só assim que nós veremos o Senhor, Pai. Tire de nós todo aquilo que não vem de Ti, Senhor, para a honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.